Você já parou para perceber que as pessoas hoje fazem muitos ruídos? Ruídos em relação a você falar uma coisa que de repente não é necessária, você de repente fazer um barulho para poder perturbar um vizinho, perturbar uma pessoa que não é necessária. Você faz barulhos na rua, de repente você faz algo que incomoda uma pessoa num horário em que não é necessário, porque a pessoa de repente precisa acordar cedo, precisa trabalhar, tem criança pequena, tem gente idosa, coisas assim. Isso é só o básico. Agora para pensar. Imagina de repente você está num momento da sua vida que você precisa de reflexão. Você tem internet, tem de repente as notificações do celular, você tem televisão, às vezes algumas pessoas ainda ouvem rádio, você tem de repente o vizinho do lado, você tem um churrasco, você tem um show acontecendo perto da sua casa, você tem barulho de carro, barulho de moto. Como que você consegue se concentrar no mundo barulhento assim? Nem se você se enfiar dentro de buraco. Então pare e pensa. Muitas vezes ruídos que nós mesmos fazemos perturbam outras pessoas que poderiam estar simplesmente refletindo, tendo a sua vida mais centrada, porque nós muitas vezes fazemos o que não deve ser feito na hora que deveria. Por exemplo, se de repente vai arrumar um tempo para você ensaiar, você toca um instrumento, aí você vai no horário em que ninguém está por perto, seja um familiar, seja um vizinho, a não ser que você tenha um estúdio, um exemplo. Aí você pode colocar um som que não seja tão alto e consegue estudar. De repente você pode colocar um fone de ouvido e consegue estudar. Agora vamos supor que você está em casa sozinho e aí de repente você quer colocar uma música para poder limpar a casa, ou de repente para lavar roupa, ou fazer alguma coisa. Tem até adolescentes ou pessoas que eu conheço que gostam de estudar ouvindo música. Mas imagina, você coloca a música no último volume para que outras pessoas também ouçam. E o gosto musical daquelas pessoas não é igual ao seu. E aí? Você está ou não gerando ruído? É disso que eu estou falando. Muitos ruídos em algumas pessoas podem ser benéficos, porque a pessoa se identifica com aquilo que você demonstra, com aquilo que você entrega, mas outros não. E tem também os ruídos que nós não temos controle, como eu falei no começo do vídeo. Notificação do celular, ruídos externos, carro, moto. Se você mora perto de um local que tem trem, por exemplo, se você mora perto de um aeroporto, avião passando toda hora, não é? Coisas assim. Agora imagina, o ambiente ele influencia muito, mas isso não quer dizer que você precisa fazer a mesma coisa. Se você precisa se concentrar, quanto menos ruído você emitir, melhor para você e para os outros. Isso é questão de consciência, não é questão de hábito. Então nós temos o estímulo, geralmente influenciado pelas redes, pela mídia, que fazer ruído normal. Mas se você parar para pensar, não é normal. O ruído ele só compromete ainda mais a sua forma de pensar, a sua forma de analisar. Quando você precisa realmente de um silêncio, você não encontra. Às vezes você encontra o silêncio numa igreja, você encontra o silêncio numa gruta, numa praia deserta, e você percebe que, poxa, peraí, tanta coisa que eu queria pensar, refletir, eu não conseguia naquele local, porque tem muitos ruídos. É disso que eu estou falando. São ruídos que nós temos controle e ruídos que nós não temos controle. É por isso que muitas vezes a meditação e a reflexão são necessárias para você poder saber os prós e contras da sua própria vida. Você tem uma vida que você precisa crescer, ou você precisa eliminar alguns vícios, você eliminar algumas coisas que estão te atrapalhando, você se afastar de pessoas que são de repente uma péssima influência para você, ou de repente que pode ser um reflexo, de repente a personalidade dela pode comprometer a sua, porque ela tem amigos que não são tão bons e a pessoa acha que você de repente pensa do mesmo jeito. Entendeu mais ou menos? Então, ruídos estão relacionados a tudo isso. Como que você vive, onde você vive, o ambiente que você vive, como você pensa. Então, se você não dá esse tempo para você, que é exatamente não fazer ruídos, deixar a voz divina falar com você, você deixar a sua mente pensar, refletir, eliminar as toxinas. Porque excesso de ruído só enche a sua mente. Se a sua mente cheia, ela não consegue limpar aquilo que realmente precisa ser limpado para você poder enxergar o que você precisa enxergar. Imagina, você está na sua casa e depois lá na sua casa tem aquela sujeira, aquele monte de coisa e tem alguma coisa que você precisa procurar e você não acha. Porque tem muita sujeira, tem muita poeira, vamos supor que tem terra, tem entulho, tem tudo. Quando você começa a fazer a faxina, o que acontece? Levanta poeira, faz barulho, incomoda muita gente
enche de poeira dentro de casa, você não consegue respirar direito, fica uma bagunça danada. Exatamente a sua mente. Quando você começa a limpar a sua mente, você sente desconforto, porque você já está acostumado com aquilo. Você já está acostumado com o ruído, com a entulhada, que não está te levando para lugar nenhum. Aí depois que você termina de fazer a faxina, termina de limpar tudo na sua casa, você consegue achar, poxa, achei aquela peça, poxa, achei aquela cadeira, achei aquele livro, achei aquela roupa, achei aquele objeto, entendeu? Então, na sua mente é a mesma coisa. Você só consegue achar as informações necessárias para a sua vida, aquelas boas, quando você faz a faxina, você elimina o que não presta, você joga fora aquilo que está te incomodando, né? Aquilo que não te deixa pensar. Então, a liberdade de pensamento está relacionada à limpeza mental também. E o ambiente que você vive também influencia diretamente ou indiretamente naquilo que você precisa. Exceções à parte, as pessoas que conseguem, não sei como, conseguem se concentrar com ruídos, não é o meu caso, talvez você seja essa pessoa também. De repente você precisa de um momento de reflexão, você precisa limpar a sua mente, você precisa eliminar de repente coisas antigas que você não pensa mais, se afastar de pessoas que não te fazem pensar do jeito correto, pessoas que de repente têm uma influência ruim na sua vida, algum objeto que você tem que te lembre um momento que foi desagradável na sua vida, que não te fez crescer. Então tudo isso, a faxina é o momento da reflexão. A faxina que você faz, essa analogia que eu estou fazendo, é o momento de você saber quem você saber para onde você quer ir, e para isso você sabe tirar o peso daquilo que está te atrapalhando. E isso que eu chamo de ruídos externos, ou ruídos em geral. Muitas vezes ruídos externos e externos se entrelaçam e aí sua vida fica mais pesada, você não consegue andar para frente. Você fica sempre voltando no passado. Olha só, como você vai crescer sempre voltando no passado? Se o passado for uma referência para o que você não deve fazer ou para você amplificar aquilo que deu certo, tudo bem. Mas você não pode viver nele. Você não pode viver dele. Você tem que usar ele apenas como uma escada que você passou, um degrau que você passou, para você chegar no momento que você está agora vendo esse vídeo e decidir daqui para frente se você continua com os ruídos ou fazendo ruídos, ou se você faz essa faxina e leva essa vida para frente, tá bom? Então deixa aqui essa reflexão para você. O que são ruídos internos e externos? Você está incomodando alguém? Você está incomodando a si próprio? Pense nisso. Depois você me diga aqui embaixo o que você achou dessa reflexão e encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau.